a mensagem de hoje, assim como estão mesmo. Diz o texto, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Porque também Deus os entregou. Entregou quem? Entregou uma geração que não quis conhecer a Deus. Uma geração que se rebelou contra Deus. Entregou os homens, as pessoas. Entregou aos desejos. Quais desejos? Os desejos mais profundos do seu coração. Entregou Deus. O maior castigo que Deus pode fazer é nos entregar a nós mesmos. O maior castigo que Deus pode fazer a um ser humano é nos entregar a nós mesmos, aos nossos desejos mais profundos, aos nossos sentimentos mais profundos. E ocorre um problema, porque nós, seres humanos, que ainda carregamos uma natureza pecaminosa, nós com facilidade, nós tendemos a converter esses sonhos, esses desejos mais profundos em um ídolo. É por isso que na sequência, no verso 25, diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o... Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Pois mudaram a verdade de Deus em... e honraram e serviram mais a criatura que o Criador. Amém? Eu quero iniciar a mensagem fazendo uma pergunta. Qual é o teu maior sonho? Quem é que tem sonho aqui, gente? Todos nós temos. É errado sonhar, pastor? Não. Qual é a tua maior realização ou desejo? Qual é o teu maior sonho hoje? Todos nós, todo ser humano, a maioria das pessoas, se vocês não percebem, ao falar aqui, vocês vão perceber que a gente passa uma vida inteira tentando transformar em realidade os nossos maiores sonhos. É ou não é verdade? Nós nos empenhamos muito. Nós empreendemos esforços, nós empreendemos as nossas emoções, nós empreendemos toda a nossa intelectualidade muitas vezes, porque nós entendemos que o nosso maior sonho, o nosso maior desejo, ao nós conseguirmos, isso será a minha felicidade. Muitas vezes nós dizemos, o meu maior sonho será a minha felicidade. Então nós sonhamos e não há errado, não há equívoco, não há erro, não é pecado sonhar. Nós corremos atrás incessantemente para adquirir que os nossos desejos se realizem. Nós muitas vezes nos sacrificamos em prol desses desejos, sim ou não? Nós nos sacrificamos em prol desses desejos. E quando eu digo sacrificamos, nós sacrificamos inclusive família. Nós sacrificamos filhos. Nós sacrificamos pessoas. Só deixa o teclado para mim, Silvio. Nós sacrificamos muitas vezes a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus. Porque nós queremos que o nosso sonho se realize. E o texto lido, o texto que nós lemos, nos fala que há um perigo aqui. Há um perigo em nós tentarmos conseguir realizar os nossos maiores sonhos, porque o ser humano, ele tem uma capacidade de pegar isso e transformar isso em um ídolo. E nós estamos nessa série falando
ídolos, deuses falsos. E como a gente estudando a Bíblia, a gente percebe, irmã Madalena, o quão destrutível é um coração idólatra. Uma pessoa idólatra destrói a sua vida. O quão destrutível é uma família, um pai que tem um coração idólatra. Ele destrói a sua casa. O quão destrutível é uma mãe que tem um coração idólatra. E o ser humano pode pegar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer ser amado, qualquer coisa que mais nós desejamos e almejamos e transformarmos isso no meu Deus. Mas não é o meu Deus. Nós colocamos isso no lugar de Deus. E nós começamos a servir isso, a nos sacrificar por isso, a venerar isso, a adorar isso. Só que isso não é Deus. E é por isso que os problemas acontecem, porque tem algo que está errado na nossa vida, e nós estamos aqui para alinhar o nosso coração, nem que doa. O Senhor vai arrancar os ídolos do nosso coração hoje, para que o Rei dos Reis possa sentar nesse trono desse coração, e você possa dizer: Senhor, eu te adoro somente a Ti, eu te sirvo somente a Ti. Tem um povo que adora Ele, exalta Ele, glorifica Ele nesta noite. Escute. Uma mãe, quando ela sonha em ter um filho, temos mães aqui, temos um testemunho lindo de uma mãe, uma palavra recente. Qual a mãe que não sonha em ter um filho? E quando uma mãe, e eu me lembro de uma história, inclusive, que o livro menciona, de uma mulher que não poderia engravidar, e ela ansiava por ter um filho. E era o que ela mais desejava na vida, era ter um filho. Para sua surpresa, Deus lhe concedeu, ela teve 2 filhos. Logo, esta mãe, que não poderia ter filhos, agora tem 2 filhos. No entanto, porém, quando teve os filhos, ela era tão compulsiva, no sentido de dar aos filhos o melhor, uma vida perfeita. Por quê? Ela era super protetora, ela se empenhou ao máximo, toda a sua vida girou em torno dos filhos, para dar o melhor, porque na verdade aquilo que ela mais desejava, que era o quê? Ter filhos, ela conseguiu dentro do coração dela transformar os seus filhos em deuses. Resultado, muita pressão, muita cobrança, para que os filhos satisfaçam as suas expectativas, sendo que os ídolos jamais podem satisfazer o coração do homem. Só Deus pode satisfazer. E é por isso que quando uma mãe coloca um filho no lugar de Deus, existe conflitos no relacionamento. Quando um marido coloca a sua esposa no lugar de Deus, existe conflitos no relacionamento. Quando a esposa coloca o marido no lugar de Deus, ela espera que o marido supra todas as suas expectativas, só que não. Porque só existe um que pode suprir toda a minha expectativa, que é Deus. Esta mãe teve problemas e causou problemas na vida dos filhos, problemas emocionais sérios, porque ela colocou seu maior desejo, ela transformou em um Deus. E esse é o problema que o apóstolo Paulo fala. Muitas vezes essa idolatria é inevitável, porque Paulo diz em Romanos 1:24, Deus nos entrega os desejos mais profundos do nosso coração, e é um problema. Cuidado. Teu maior sonho, quando eu perguntei no início qual é o teu maior sonho, cuidado, porque o teu maior sonho, você pode dentro do teu coração transformar num Deus falso. Você vai viver uma vida inteira correndo atrás do teu Deus falso. Você vai usar até Deus como um meio para conseguir o teu Deus, teu ídolo. E você vai colocar ele como no lugar de Deus, e você vai querer que a tua vida seja feliz, porque o teu sonho foi realizado. Só que nunca será feliz enquanto Deus não estiver no lugar dele. Você está me entendendo? Estão me olhando meio assustado? A palavra de Deus é tremenda. E o ser humano foi criado para adorar alguma coisa.
Nós fomos criados para adorar alguma coisa. O ser humano, imagine um ser humano com uma natureza caída, corrompida. Nós vamos adorar qualquer coisa, porque nós fomos criados para adorar. E quando você não adora Deus, você vai adorar qualquer coisa, menos Deus. Se você não alinhar nessa série de mensagens o seu coração para adorar ao único Deus verdadeiro, eu sei que são mensagens que não são comuns você ouvir por aí, porque infelizmente um evangelho carregado de uma teologia da prosperidade te apresenta mais um alimento para o teu Deus, mas faz você esquecer do Deus verdadeiro. Mas essa série está nos levando a conhecer mais o Deus verdadeiro e termos um coração onde nós possamos adorar ao único Deus, Criador dos céus e da terra. E esse é o nosso grande problema. Pergunte qual? Você sabe que eu gosto de teatrinho, né? E o nome do Misael, ele foi um ator num culto aqui. Ele vai ser de novo. Pega uma cadeira, Misael. Mas naquele outro culto tu era o capeta, agora tu é Deus. É só representação, irmã Madalena. Pega uma cadeira, coloca aqui, Misael. Senta no trono. Hoje, simbolicamente. Tá, Misael? Tu é Deus. Olha como que a gente faz. A gente tem o nosso Deus, a minha taça, é o meu ídolo, a minha taça, é o meu maior sonho, o meu maior desejo. Toda a minha vida, ela se move em torno do meu Deus. A gente até diz assim, olha, se eu conseguir alcançar isso, eu vou ser feliz. Porque muitas vezes a gente não tem isso nas mãos. Isso está numa posição às vezes um pouco distante, mas a gente almeja, a gente tem um sonho, a gente olha para aquilo, a gente acorda, a gente vive pensando naquilo. A gente coloca toda a nossa expectativa, nosso emocional, a nossa imaginação naquilo. Pastor, onde está Deus nessa nossa relação? Aí. Qual é o maior desejo de Deus? É relacionamento com o ser humano. Deus deseja se relacionar com você. Deus deseja que você o conheça mais, através de Jesus Cristo. Só que a gente tapa um pouco os olhos para Deus. A gente foca no nosso maior desejo. Seja a minha profissão, seja meu filho, seja o meu casamento. Tem gente que diz, olha, se eu casar, meu Deus, não é? Se eu conseguir aquele emprego dos sonhos, sou feliz. As pessoas lutam, se empenham, lutam, se sacrificam. E elas até falam o nome de Deus. Elas dizem, Deus! Ai Deus, meu filho quer me conhecer. Só que não. Deus, ele diz, o que você quer? E a gente diz, eu quero o meu ídolo. Deus faz assim, sabe quando Deus faz? Quando que você vai entender que eu sou tudo para você? Quando que você vai entender que o que você precisa não são os ídolos, o que você precisa sou eu? Quando que você vai entender? Quando que você vai entender que você vai ser completo, satisfeito, feliz? Eu vou derramar minha graça sobre você quando você me conhecer. Mas você não, você usa Deus como um meio para atingir um fim. E o fim não é Deus, o fim é o teu ídolo. A gente muitas vezes se relaciona com Deus assim na igreja. Eu vou na igreja. Para que você vem na igreja? Para conhecer Deus? Para você se arrepender e dizer, Senhor, eu sou um pecador miserável, pobre, cego, nu, eu preciso do teu perdão, da tua graça? Não! A gente vem na igreja para dizer, Senhor, e às vezes a gente diz, tu tens que me dar, eu tenho fé. Para quê? Para conseguir o meu ídolo. Só que a gente não se relaciona com Deus.
Porque o nosso maior desejo, é forte isso, o nosso maior sonho são os ídolos que a gente quer. E a gente consegue. A gente abraça eles. Quando a gente consegue, a gente diz: agora sim eu sou feliz. A gente diz: Deus me ajudou. Deus me ajudou para eu ser rico. Deus me ajudou para eu ter saúde. Como dissemos quinta passada, a saúde e essa busca desenfreada, inclusive até pode ser um Deus. O foco maior pode ser a saúde. Deus me ajudou. Eu tenho sucesso, fama, nome. E a gente diz: Deus me ajudou. Agora eu sou feliz. Só que não. Porque esse ídolo nunca vai te preencher. Esse ídolo nunca vai satisfazer os desejos mais profundos do teu coração. Você entende por que você sempre focou num relacionamento amoroso e nunca deu certo? Você entende por que você sempre focou em coisas e nunca deu certo? Por quê? Nós precisamos alinhar isso. Pastor, é errado eu amar a minha profissão? Não. É errado eu amar o meu filho? Não. É errado eu amar a minha esposa? Não. A Bíblia diz: vós maridos amai vossas. Não é errado. O problema não é amar demais. O problema é amar Deus de menos. E aqui está o problema. Quando eu alinho isso no profundo do meu coração, quando eu alinho isso, eu coloco as coisas no seu devido lugar. Eu posso trabalhar por isso, conquistar isso, mas isso tem o seu lugar. Porque o meu maior desejo, meu sentimento mais profundo, é conhecer o meu mestre, é eu me relacionar com ele, é eu estar aos pés dele e dizer: Senhor, sem ti eu não posso viver. Escute, eu não posso dizer assim, ó, sem ti eu não posso viver. E alguém deve estar se perguntando: se é isso, pastor, tranquilo, porque eu amo Deus mais do que tudo. Será? Será? Quantos se entristecem por bobagens e abandonam Deus? Será que você ama Deus mais do que tudo? Será? Quando as portas se fecham, você não quer saber mais de Deus? Será que você ama Deus mais que tudo? Quando a enfermidade bate na porta, as pessoas dizem: cadê Deus? Onde estava Deus? Será que Deus é tudo para você? Não, porque se Deus é tudo para você, pode vir crise, pode vir porta fechada, pode vir doença, pode vir tempestade, mas eu não arredo o pé, porque eu sei quem Ele é. Disse o apóstolo Paulo: eu sei no Deus que eu tenho crido. Meu Deus, você pode levantar sua mão e adorar esse Deus maravilhoso. Obrigado. Meu Deus. Criamos uma geração idólatra. A Bíblia, ela tem problema com a idolatria. E quando você analisa a Bíblia, o princípio central da Bíblia é a rejeição à idolatria. O princípio central da Bíblia é a rejeição à idolatria. Existem personagens bíblicos que vão nos falar, vão nos ensinar do problema da idolatria. Entre eles, hoje eu vou citar um personagem, mas nós vamos ir aprofundando. Abraão, Gênesis 12. Que Deus disse a Abraão, coloca na tela. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus chamou Abraão para deixar tudo que era familiar. O que Abraão fez? Obedeceu, sim ou não? Ele questionou com Deus? Não. Ele disse: Deus, será? Não, no início, Abraão ouviu a voz de Deus. Verso 2:
Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Pronto. Por quê? Abraão creu na voz, na promessa, saiu, sem ponderar, sem questionar. O que Abraão abandonou? Aquilo que ele acreditara ser sua segurança, aquilo que ele acreditara ser a sua prosperidade, seus amigos, sua família. Deus estava lhe dando uma proposta, de uma promessa, que incluiria o nascimento de um filho. Abraão, no momento, não olhou para a sua velhice, nem atentou, porque o verso 3 diz que seria da descendência, como diz o verso 7, aliás, do 12:7, que Deus iria abençoar a descendência. Apareceu o anjo e disse: a tua semente darei a esta terra, ou seja, incluía o nascimento de uma criança, de um bebê, de um filho. Abraão obedeceu, ele abandonou tudo, ele aceitou esse chamado. Abraão obedeceu e saiu sem ponderar, sem questionar. Só que à medida que os anos se passaram, desde Gênesis 12, onde Deus chama Abraão, à medida que os anos se passaram, décadas se passaram. Você sabe que a fé vai esfriando. Porque Abraão era um no início, em Gênesis 12. Quando Deus falou, ele logo saiu, partiu, obedecendo a voz, crendo no Senhor, confiando no Senhor. O seu foco, digam comigo, o seu foco era Deus. O seu foco era Deus. Só que foi passando o tempo. E assim acontece com muitos de nós. A gente começa muitas vezes a fé bem, sim ou não? A gente começa essa caminhada bem, cheio de fé, motivação, crendo na promessa, crendo na palavra de Deus. Mas em Gênesis 17, a Bíblia vai dizer que Abraão caiu em si. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, porque Abraão já estava duvidando: será que essa promessa vai ser cumprida? Tanto que ele disse: Senhor, eu sou um homem de 100 anos, rindo, Senhor, eu tenho 100 anos. Sara, a minha esposa, ela tem 90. Esse riso de Abraão já demonstra um coração que ao passar dos tempos já não é mais o mesmo. Aquele desejo, aquele foco em Deus já não é mais o mesmo. Logo o foco agora é outro. E nós vemos isso na vida de Abraão. Só que o Deus que promete, Deus cumpre, sim ou não? Gênesis 21:5, a Bíblia vai dizer assim, vejam só, Gênesis 21:5, eu estou pulando aqui os textos. E era Abraão da idade de... O que aconteceu? Nasceu Isaque. Vejam só, nós temos um Abraão no início, que ao passar do tempo duvida, pondera, questiona, que não é o mesmo do início, mas que Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua promessa. Abraão já não era mais o mesmo aqui. E esse tempo mudou coisas dentro do coração de Abraão. Por quê? Isaque, o seu maior desejo, aquilo que ele mais almejava e desejava, dentro do coração de Abraão, Abraão começou a amar demais Isaque. Mas é errado, pastor, Abraão amar Isaque demais. Não, o problema é que Abraão mudou o foco. O foco já não está mais na palavra, na promessa de Deus. O foco passou a estar em Isaque. Abraão gerou Isaque. E Isaque virou para ele. É como seu ídolo, seu Deus. Agora, Isaque já concretizou o que ele queria, e talvez Abraão, aliás, concretizou, ele olhava para Isaque e disse: eu sou feliz, Isaque é a realização da minha alegria, Isaque é a realização da minha felicidade, do meu sonho. É muito fácil nós transformarmos os nossos maiores sonhos num ídolo.
É muito fácil nós transformarmos os nossos maiores desejos num ídolo e colocarmos isso no lugar de Deus. Abraão gera Isaac, transforma Isaac, o ser amado, num ser adorado. Abraão começa a adorar mais Isaac, amar mais Isaac do que o seu próprio Deus. Onde está isso na Bíblia, pastor? Está aí, abra a Bíblia, Gênesis 22. Deus vem novamente. E Deus diz para Abraão, 22, 2: Abraão, toma agora teu filho, teu único filho, a quem tu... Meu Deus. Vamos de novo. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu... Deus não disse, pega Isaac. Deus disse, pega o teu filho, pega o teu único filho, a quem tu amas. Deus queria que Abraão nunca mudasse o foco. Deus queria que na vida de Abraão ele fosse ainda aquele que sustenta as suas promessas. Deus queria que na vida de Abraão Deus fosse ainda a sua prioridade. Deus queria que na vida de Abraão, Abraão dissesse, eu não sei viver sem ti, Deus. Mas Abraão começou talvez a olhar para o Isaac e dizer, Isaac, tu és tudo para mim, eu não sei viver mais sem ti. Isso é muito profundo, acontece no mais profundo do nosso coração e reverbera nas nossas atitudes, nas nossas pequenas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Talvez você nem perceba. Aí vem Deus de novo. Abraão, eu quero teu filho. Oferece ele em sacrifício. Calma. Eu preciso entender a lei da primogenitura para entender esse mandamento de Deus. Se eu não entender o conceito cultural da época, eu não vou entender essa palavra. Eu preciso interpretá-la no contexto histórico-cultural. E quando você olha para a Bíblia, você vê que Deus ele cobrava uma dívida de uma nação pecadora. E essa dívida era paga com a morte do primogênito. É por isso que em Êxodo 22, 29, há um texto que diz, entre outros que há, 22, 29. Êxodo 22, 29. As tuas primícias, os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás, pelo resgate, pelo pagamento. E nós só podemos entender isso quando entendemos esse contexto. Quando Deus manifestou juízo contra o Egito. Quantos lembram das 10 pragas? Qual foi a última praga? A morte dos primogênitos. Porque a morte dos primogênitos estava dizendo, esta nação tem uma dívida eterna para com Deus. Era necessária a morte dos primogênitos. A morte do primogênito era, Deus estava declarando aos israelitas que a vida do primogênito lhe pertencia, porque o primogênito, dentro de uma lei da primogenitura, era o que recaía sobre ele toda a família, todo o encargo, todo o patrimônio, toda a prosperidade, diferente do que as famílias de hoje em dia, daqui do nosso contexto. Naquele tempo não. Resgatar o primogênito era, a família está pagando uma dívida. Quando Deus vem para Abraão, quantos estão entendendo? Digo amém. Meu Deus. Quando Deus vem para Abraão e diz, Abraão, pega teu filho, o teu único filho, Deus está dizendo, Abraão, você tem uma dívida. Abraão não relutou. Abraão relutaria se ele ouvisse uma voz igual de Deus dizendo, Abraão, pega Sara, tua mulher.
Mas não. Abraão ficaria meio assim se Deus dissesse: Abraão, entra na tenda e mata Isaque. Mas não. Deus veio e disse: Abraão, pega o teu filho e oferece como uma oferta queimada, um sacrifício. Abraão entendeu: eu estou em dívida. Eu tenho um coração idólatra. E cada vez que nós amamos mais uma coisa do que Deus, nós temos uma dívida para com Deus. Meu Deus do céu. Cada vez que o teu coração ama mais qualquer coisa no lugar de Deus, Deus te olha como uma dívida. Um coração idólatra, Deus rejeita. Deus fica sentado nos observando, porque o que mais Deus quer é um relacionamento com o ser humano e um coração que o adore. Mas nós colocamos ídolos e deuses falsos em nossos corações e alimentamos eles. E Deus diz: você tem dívida. Eu não posso derramar da minha graça sobre a tua vida. Como seria diferente se o nosso coração tivesse só Deus? Sabe, as outras coisas todas seriam ajustadas, equilibradas. Uma mãe que amasse mais Deus do que os seus filhos, um marido que amasse mais Deus do que sua esposa, qualquer pessoa que amasse mais Deus do que os seus sentimentos, desejos mais profundo do seu coração, Deus iria derramar graça. Esse relacionamento seria uma bênção, esse casamento seria uma bênção, essa profissão seria uma bênção. Mas o ídolo te escraviza, o ídolo te mata, o ídolo faz Deus não estar sentado no teu coração. Nesta noite estamos aqui para adorar a esse Deus. Nós tínhamos uma dívida. Abraão pega o seu filho. Ele entendeu. Ele entendeu. Ele pega o seu filho. A Bíblia diz em Gênesis 22, 9. Abraão não estava apenas exercitando uma fé cega, não estava dizendo que loucura isso, assassinato, não. Mas Abraão estava fazendo isso e dizendo: eu sei que Deus é tanto santo, mas Deus é um Deus cheio de graça. Deus é santo porque Ele cobra uma dívida, Ele não consente com pecado, não vive com coração idólatra, mas Deus é cheio de graça. E esse Deus cheio de graça, Ele vai fazer alguma forma, algum jeito, alguma coisa vai acontecer. Eu vou obedecer, mas Deus vai suprir. Eu vou obedecer, mas Deus vai dar um escape. Eu vou obedecer, mas Deus vai fazer alguma coisa, porque Ele é um Deus cheio de graça. Quantos estão aqui dizendo: eu quero obedecer Deus, eu quero obedecer Deus? Quantas vezes você desobedece Deus em torno do seu ídolo? Quantas vezes você rejeita Deus para satisfazer o teu ídolo? Quantas vezes você vira as costas para Deus porque o teu ídolo está na frente? Mas nesta noite o Senhor está curando o nosso coração e nós vamos sair daqui dizendo: eu quero obedecer mais a Deus, eu quero honrar mais a Deus, eu quero me adorar mais a Deus do que qualquer coisa nesta vida. A Bíblia diz, verso 9: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Imagine os olhinhos de Isaque. Isaque até pergunta: pai, está aqui a lenha, o fogo, onde está o sacrifício? O que Abraão disse? Deus proverá. Verso 5, quando Abraão está subindo o monte, o que Abraão diz aos moços? Ficai aqui com os jumentos, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, eu vou voltar? Sozinho? Não, ele está dizendo: eu confio no meu Deus. Ele é um Deus justo, sim. Ele não tolera pecado, sim. Um coração idólatra ele não tolera, mas é um Deus cheio de graça.
Ele vai fazer alguma coisa. Ou seja, Abraão, ele obedeceu. Essa subida ao monte, muitas vezes é uma subida que nós precisamos fazer. Essa subida ao monte representa muitas vezes as fornalhas da vida que nós enfrentamos, as perdas que nós enfrentamos, que Deus permite. Porque Deus quer alinhar o nosso coração. Deus não quer saber se você o ama ou não ama, ou ama demais ou ama de menos. Deus sabe já se você o ama ou não, Deus já sabe. Mas Deus permite moriás na tua vida. Para quê? Para que os teus ídolos sejam arrancados do teu coração e você reconheça que só existe um Deus verdadeiro. Talvez tenhamos pessoas aqui nesta noite, falando essa palavra, você já deve ter imaginado: eu passei este ano, eu passei o ano passado, eu estou passando uma fornalha, uma aflição, eu estou subindo um monte, mas eu estou obedecendo, confiando num Deus. Sabe por quê? Tudo que Deus quer é o teu coração. Deus tira os ídolos do nosso coração. Sabe o que Deus disse para Abraão, verso 12? Verso 10, aliás. Estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, dizendo: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Verso 12. Então disse Deus: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, o teu único filho tu não me negou. Eu sei que tu temes, aqui no original, eu sei que tu me amas. A subida do monte redefiniu a tua fé, a subida do monte alinhou teu coração. Os montes da nossa vida são para matar os nossos ídolos. As fornalhas que nós passamos matam os nossos ídolos, para nós adorarmos somente ao Deus verdadeiro. Eu sinto uma graça e uma autoridade para dizer aqui, talvez alguém está passando por uma fornalha. Feche os teus olhos um minutinho, levante a tua mão ao céu. Quero liberar uma palavra para você. Esta fornalha, porque Deus sabe o que precisa morrer dentro de você. Esta porta que Ele fechou, é porque Deus sabe o que precisa morrer dentro de você. Aleluia. Os teus Isaques falaram mais forte até hoje. Os teus Isaques você adorou até hoje mais do que ele. É por isso que fornalhas, montes se vêm na nossa frente, na nossa vida, mas Deus está no controle, dizendo: eu sei trabalhar, eu sei lidar. Eu quero o teu coração, Abraão. Eu quero o teu coração, Abraão. Adore ao Senhor. Um minuto. Dê uma palavra a Ele. Diga: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo tanto. Meu Deus. E eu encerro. Deus está falando aqui. Dói nós apresentarmos os nossos Isaques. Mas se Abraão não passasse por isso, ele não seria o pai da fé, reconhecido como o pai de 3 maiores religiões do mundo. Abraão seria um medíocre, porque ele estava colocando Isaque no lugar dele. Abraão reconheceu o seu coração, a sua dívida, o seu pecado. Ele alinhou na subida do monte. Escute bem, ele alinhou o seu coração na subida do monte. Esse episódio aqui nos fala de um outro episódio. Eu encerro. Alguém deve se perguntar: mas pastor, Isaque não foi sacrificado? Realmente Isaque não foi? Porque quando ele ouviu a voz, Deus disse para ele: tem um carneiro atado pelo chifre. Abraão, tira Isaque do altar, coloca o carneiro, cordeiro, e sacrifica o cordeiro.
A dívida de Abraão foi paga. A dívida da família de Abraão foi paga pelo cordeiro que foi sacrificado no altar. A dívida de Abraão, o pecado, foi pago? Ainda não. Porque aquele cordeiro era apenas um substituto. Mas um dia, no monte chamado Calvário, Deus Abraão, Deus Pai, subiu com seu filho primogênito até o alto da caveira, o estendeu numa cruz, suas mãos foram pregadas, seus pés foram pregados. Dívida nós tínhamos, nós estávamos mergulhados numa geração idólatra, nós precisávamos de cura. Eu sinto uma graça, bata assim no seu peito e diga: nós precisávamos de cura. Nós precisávamos sermos purificados. Mas Deus colocou o seu filho no altar, semelhante a Abraão fez. Como Abraão olhou os olhinhos de Isaque, Deus olhou os olhos de Jesus. Lá na cruz, Jesus brada: Deus meu, por que me desamparaste? Só que diferente do Monte Moriá, lá no Monte Gólgota, Jesus não ouviu nenhuma voz no céu dizendo não. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus ficou em silêncio, porque um cordeiro precisava morrer, uma dívida precisava ser paga. Corações da humanidade precisavam ser alinhados. Meu Deus, lá na cruz não houve voz nenhuma. Jesus morre, e antes ele brada dizendo: está consumado. Aleluia. O plano perfeito. Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18: porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados, pela idolatria de uma geração, e o justo morreu pelos injustos, para lavar-nos, levar-nos a Deus, para conhecermos Deus. Paulo fala em Romanos 8:32, Paulo entendeu o real significado da história de Isaque, e ele aplica na sua carta dizendo: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Pastor, qual é a resposta à idolatria? A resposta a um coração idólatra é você olhar para a cruz e dizer: Senhor, tu morreu por mim, eu sou limpo, não há mais ídolos, não há mais deuses, o Senhor é tudo que eu amo, o Senhor é tudo que eu amo. Escute, assim como Abraão estava lá no altar com Isaque, Deus brada dizendo: Abraão, agora sei que tu me amas. Quantos aqui podem olhar para Deus? Se a cruz não tem sentido para você, você vai permanecer, vai sair daqui com o teu coração cheio de ídolos, de idolatria. Mas quantos nesta noite podem olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sei que tu me amas, porque tu não negaste teu único filho por mim. Tu colocaste teu único filho numa cruz por mim, para me resgatar, para me limpar, para me purificar, para arrancar os meus ídolos. Por isso que o Senhor me ama. Eu quero te amar mais do que tudo. Nada tem mais sentido, nada tem mais significância na nossa vida do que Jesus. Ele é
é o sentido maior, a razão do meu viver. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu único Deus. Quantos querem adorar esse Deus? Fiquem em pé em nome de Jesus. No horário, glória a Deus. Aleluia. Há uma graça, uma presença de Deus. Feche os teus olhos. Se possível, coloca a mão no teu coração. Aleluia. Feche os teus olhos um pouquinho. Meu Deus. Pense um pouco na tua vida. Vamos fazer uma aplicação, uma reflexão para aplicar essa palavra. Pense um pouquinho na tua vida. As tuas maiores desilusões. Veja se as tuas maiores desilusões, decepções, problemas que você passa não são resultados de você focar mais em ídolos do que Deus. Pouco relacionamento com Deus, mais relacionamento com coisas. Pouco relacionamento com Deus, mas se relaciona e usa e empreende, se esforça, tempo, emoções, tudo em torno de coisas. Enquanto isso ocupar o lugar de Deus, você viverá uma vida frustrada e decepcionada. Mas quando Deus ocupar o lugar central, o foco principal, quando a voz dele fizer sentido para você, assim como fez com Abraão quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus em Gênesis 12, quando a voz dele fizer sentido para você, real sentido para você, quando você chorar, quando a presença dele não estiver mais com você, quando você dizer: Senhor, eu não sei viver mais sem a tua presença, é aí que Deus está ocupando o lugar central na tua vida. Será que você pode olhar para a cruz, para Deus e dizer: Senhor, eu sei que tu me amas, porque tu não negaste o teu único filho. Será que você pode dizer nesta noite: Senhor, eu não sei viver sem ti, eu preciso de ti. A minha vida só terá sentido e felicidade se o Senhor for o centro dela, o real sentido dela. A minha vida só terá verdadeira alegria, plenitude, felicidade plena, quando o Senhor for a razão do meu viver. Eu não sei viver sem ti. Eu vou dar um minuto enquanto o grupo canta esse louvor. Se você quiser, faça uma oração aí no seu banco mesmo. Levante as suas mãos, adore. Mas eu quero que esse Deus aqui, que está no trono, sentado, esse que foi representado aqui, esse Deus está aqui atento à tua oração, a você. E o que Ele mais deseja nesta noite, aleluia, o que Ele mais deseja nesta noite é que você diga: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu não quero te conhecer de ouvir falar. Muitas vezes é preciso nós subir um monte, muitas vezes é preciso nós passar por uma prova, para entender melhor Deus, para conhecer melhor Deus, porque quando nós arrancamos os ídolos, nós conhecemos melhor Deus. Jó passou por uma prova terrível, mas no capítulo 42 ele vai dizer: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero te conhecer mais, porque a minha alegria, a minha razão do viver, a minha plena satisfação está em ti, Jesus, em te conhecer a ti, Jesus. Deus vai se revelar nesta noite mais para você. Tem gente aí chorando, tem gente com o coração quebrantado, tem gente que está arrancando os seus ídolos. Isso, tem gente que está orando, quebrantado, derramado, dizendo aos pés de Cristo, dizendo: eu não sei viver, eu não sei viver, eu não sei viver sem a tua presença. Como posso viver sem tua presença? Como posso viver? Não sabemos, Senhor. Adore, 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 adore. Ele está aqui, Ele está aqui. A presença dEle está
vida, graça sobre a tua vida. Isso, quando você o adora mais do que tudo, quando você o ama mais do que tudo, as coisas começam a se encaixar. Todo meu ser, Senhor, entrego em tuas mãos. Eu tentei, Senhor, tentei viver sem ti, mas não consigo. Tem uma igreja que adora. Tem uma igreja que adora. Jesus, eu não posso. Cante, igreja. Eu não posso. Aleluia. Sem Jesus, eu não posso. Rasgue o teu coração. Eu não posso. Como posso viver sem tua presença? Deus derrama, Deus derrama, derrama, derrama da sua graça. Isso! Levanta as suas mãos a Ele, adore, adore. Ele é mais, diga pra Ele: Tu és tudo pra mim, Senhor. Tu és tudo pra mim, Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Tu és tudo. Sem ti não dá, sem ti não dá. Sem a tua presença não dá. Seja cheio, cheio, cheio da presença dEle. Como posso viver sem tua presença? Tua presença, entrego a ti o meu coração, todo o meu ser, Senhor Deus, tuas mãos, Deus está derramando da sua graça sobre o teu coração, sobre a tua vida. Está em pé nesta noite. Deus está desejoso por te conhecer mais. Aleluia. Sabe o que Ele diz? Quanto tempo eu esperei isso de você, mas você me buscava apenas para usar o meu nome. Você me buscava apenas para usufruir do meu poder, da minha mão. Essas pessoas, Jesus os dirá naquele dia: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, eu expulsei demônio. São pessoas que usaram o nome, mas Jesus os dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas há um povo aqui nesta noite, o seu maior desejo é conhecer Cristo e ser conhecido. Talvez você tenha vergonha de mostrar o teu interior, as tuas mazelas, as tuas fragilidades, os teus pecados, os teus defeitos, as tuas lepras. Você tenha vergonha para mostrar para amigos, familiares. Mas Jesus está aqui te dizendo: pode me mostrar.
Estenda a tua mão mirrada para mim, que eu quero ver. Mostre para mim, porque eu quero te conhecer. Talvez você tenha pessoas sinceras aqui nesta noite orando e dizendo: Senhor, eu toda a vida eu te busquei para a minha satisfação pessoal, para que o meu ídolo seja mantido comigo, mas eu nunca te busquei para te conhecer mais. Mas nesta noite eu quero te conhecer melhor. Que a partir desta noite comece na tua vida um desejo ardente por conhecer melhor a Cristo. Que no teu coração haja um sentimento, conhecer mais a Cristo. Mostre para Ele os teus pecados. Olhe para a cruz. O Cordeiro foi morto. Diga para Ele: Senhor, os meus pecados, a minha dívida foi perdoada. Vamos orar. Diga olhando para a cruz, pela fé, com os olhos fechados. Diga olhando para a cruz: Senhor, a minha dívida foi perdoada. Os meus pecados foram perdoados. Eu quero nesta noite que o Senhor limpe e purifique o meu coração, através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz e que ainda tem poder hoje. E que meu coração seja totalmente teu. Diga comigo: Senhor, o meu coração, a minha vida é tua, em nome de Jesus. Não posso viver. Se você puder abraçar uma pessoa que está ao seu lado, dê um abraço de amor, de gratidão. Diga para ela: vamos buscar mais a Deus. Preciso de ti. Olha que coisa linda Deus está fazendo. Distante de ti, Senhor.